Em meio à crise e queda na aceitação popular, presidente Dilma lança pacote anticorrupção no Brasil. As informações na edição de hoje do Minas Brasil Notícias, que também vai mostrar. Paralisação de funcionários dos Correios atinge 12 estados do Brasil. Polícia procura por autores de roubo de motocicleta em plena luz do dia no centro de Paracatu. Jovem de 16 anos perde a vida em acidente em rodovia no município de Lagoa Grande. Proposta pretende criar armas com DNA e dificultar a circulação de armas com numeração raspada. Autoridades do município lançam campanha de conscientização sobre a dengue em Paracatu. Dados revelam que R$ 1 a cada R$ no Brasil é sonegado. Veja as vantagens para quem exige a nota ou cupom fiscal na hora da compra. Saiba como transformar seu imposto de renda em trabalho social. Saúde. Especialistas falam sobre os perigos escondidos nos deslizes das dietas durante o fim de semana. E ainda, diante da polêmica sobre atrasos dos repasses a projetos sociais na cidade por parte da Prefeitura, nossos repórteres visitam duas entidades em Paracatu atrás da verdade. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Começamos a edição de hoje falando de um problema que o brasileiro tem sentido no bolso. O custo dos alimentos sobrecarrega o orçamento do consumidor. Tem produto que está custando este mês quase 70% mais caro do que em fevereiro. Foram pesquisados os preços de 106 alimentos e mais da metade deles estão mais caros. Na hora da compra, muitos consumidores já sentem a diferença. Toda a alimentação teve um aumento muito grande. E meu salário ainda não aumentou. Tô pensando mais arroz, feijão, óleo. Isso tudo tá mais caro. O feijão carioquinha foi o que apresentou o maior aumento. Uma das marcas está 62,68% mais cara. Também subiu o preço do leite desnatado. Ele chega a estar 30% mais caro do que no mês passado. O custo do milho verde enlatado aumentou mais de 28%. E os ovos tiveram um aumento de mais de 20%. O Procon alerta também para a variação de preços por supermercado, que dependendo do produto chega a 90%. É o caso do açúcar cristal, que custa R$ 2,09 no lugar mais barato e chega a R$ 3,89 no mais caro. Por isso, Elaine passou a pesquisar. Ela faz as compras da casa dela e da mãe e assim consegue aproveitar as ofertas. Na minha casa nós somos dois. E na casa da minha mãe é mais gente. Então a gente faz junto e coisa que vale a pena. Estão abertas até o dia 8 de abril as inscrições para a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. Podem participar alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio. As inscrições são gratuitas para escolas públicas, já as particulares é cobrada uma taxa no valor de R$ 189, como contribuição com o custeio das despesas administrativas do projeto. A inscrição deverá ser feita pela escola, que designará um professor como responsável pela Olimpíada. Esse educador deverá preencher a ficha de inscrição disponível no site www.matematicasemfronteiras.org. A Olimpíada possui somente uma fase e será realizada na própria escola, em qualquer horário, no dia 10 de abril. As provas são dissertativas e devem ser resolvidas em equipe por cada classe inscrita, sem o auxílio do professor. E o governo da presidente Dilma Rousseff foi avaliado positivamente por 13% dos entrevistados, segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, considerado o ponto mais baixo desde o início do seu primeiro mandato, em janeiro de 2011. O índice de eleitores que avaliaram o governo da petista como ruim ou péssimo é de 62%. A última pesquisa divulgada pelo Instituto em 7 de fevereiro de 2015 apontava que Dilma tinha avaliação positiva de 23% dos entrevistados. À época, outros 44% disseram que o governo da presidente era ruim ou péssimo. O resultado da pesquisa de avaliação do governo Dilma, feita neste mês, foi o seguinte: ótimo ou bom, 13%, regular, 24% e ruim ou péssimo, 62%.
De acordo com o Datafolha, esta é a mais alta taxa de reprovação de um presidente da República desde setembro de 1992, véspera do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Na ocasião, pouco antes de ser afastado do Palácio do Planalto, a reprovação de Collor era de 68%, destacou o Instituto de Pesquisa. Na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recordou o Datafolha, a pior taxa de aprovação foi de 28%, em dezembro de 2005, registrado pouco depois da cassação do mandato do ex-chefe da Casa Civil, José Disseu. O ex-ministro perdeu o mandato devido à suspeita de seu envolvimento no esquema do mensalão do PT. E a pesquisa entrevistou 2.842 eleitores logo após as manifestações do último domingo que levaram milhares de pessoas às ruas do país para protestar contra Dilma e pedir o fim da corrupção no país. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E ainda falando de política, o Senado derrubou ontem a PEC que dificulta a criação de partidos políticos. O texto precisava de 49 votos favoráveis, mas somente 47 senadores votaram a favor. Com isso, a intenção de dificultar a criação de novos partidos no país perdeu força. O Senado Federal derrubou na noite desta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que dificulta a criação de partidos políticos. O texto previu o aumento de 0,5 a 3,5 percentual mínimo do eleitorado exigido para que uma nova sigla possa ser criada. A PEC é parte dos projetos do pacote da reforma política. Apesar de ter recebido voto favorável da maior parte do Senado, 47 deles, a proposta não foi aprovada porque precisava de, no mínimo, 49 votos a favor. Outros 8 parlamentares votaram contra o texto e 4 abstenções foram registradas. O texto altera o artigo 17 da Constituição Federal. Atualmente, a Carta Magna não determina o número de assinaturas necessárias para se criar um partido. A regra consta apenas na Lei dos Partidos, que estabelece a assinatura de 0,5% do eleitorado espalhados por ao menos 9 estados. De acordo com a agência Senado, os senadores que defenderam a proposta no plenário apontaram o que chamam de anarquia na criação de partidos no Brasil. Para eles, a atual legislação é permissiva. Hoje, existem 32 partidos no país, sendo que 5 deles foram criados nos últimos 5 anos. E ainda falando de política, a presidente Dilma Rousseff enviou nesta terça-feira ao Congresso Nacional o pacote anticorrupção, que foi lançado oficialmente nesta quarta-feira. Nele prevê, entre outros pontos, a tipificação do crime de Caixa 2 e a elaboração de um projeto de lei que institui a obrigatoriedade de ficha limpa para todos os servidores públicos dos poderes executivo, judiciário e legislativo. O pacote anticorrupção é uma promessa de campanha da presidente Dilma Rousseff e foi entregue nesta terça-feira ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria de Relações Institucionais. Veja alguns pontos. Pela proposta, quem for condenado pelo crime de Caixa 2, após a proposta ser aprovada pelo Congresso, poderá ficar preso de 3 a 6 anos. A tipificação do crime consiste, segundo o pacote do governo, na tentativa de fraudar a fiscalização eleitoral, com a inserção de elementos falsos ou omitir informações para ocultar a origem, o destino ou a aplicação de bens, valores ou serviços da prestação de contas de partido político ou de campanha eleitoral. A punição será estendida aos doadores, inclusive responsáveis por doações de pessoas jurídicas, e aos partidos. O pacote também propõe a aprovação por deputados e senadores do projeto de lei 5.586 de 2005, que tipifica o crime de enriquecimento ilícito. De acordo com a proposta, possuir, adquirir ou fazer uso de bens incompatíveis com a renda ou evolução patrimonial acarretará em pena de 3 a 8 anos de prisão. O pacote também prevê o confisco de bens dos servidores públicos que tiveram enriquecimento incompatível com os ganhos. O Congresso recebeu da presidente uma proposta de emenda constitucional, a PEC,
que tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado, com pelo menos 3/5 dos votos em cada um dos turnos. No pacote também prevê a aplicação da lei da ficha limpa para todos os cargos de confiança na esfera do governo federal. Essa proposta também foi encaminhada ao Congresso como projeto de lei. E funcionários da empresa brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais iniciaram às 0h desta quarta-feira greve por tempo indeterminado. A paralisação tem alcance nacional e foi aderida por outros 14 sindicatos em 12 estados do país. Entre as reivindicações nacionais está a não privatização da empresa, a manutenção dos empregos, o aumento de direitos e melhores condições de trabalho. Os sindicatos também têm pautas específicas para cada região. Em nota, os Correios afirmam que não existem planos de privatização. A estatal diz que apresentou um projeto de reestruturação interna, que não possui relação com o capital dos Correios, que permanece 100% público. Segundo a empresa, o objetivo é diversificar sua área de atuação, rentabilizar a estrutura existente e garantir a sustentabilidade da empresa. Com o início da greve, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que as 2 entidades que representam os trabalhadores, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares e a Federação Interestadual de Sindicatos de Trabalhadores dos Correios, que mantenham efetivo mínimo de 80% em cada uma das unidades localizadas nas bases de atuação. Segundo a determinação, os grevistas também não podem impedir o livre trânsito de bens, pessoas e carga postal nas unidades dos Correios. Bem, segundo o sindicato da categoria em Minas Gerais, a categoria é contra a terceirização do serviço e reclama também de descontos de quase 30% no salário e da qualidade do plano de saúde para os funcionários. Todas as regiões de Minas Gerais, exceto o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata, aderiram ao movimento, de acordo com a entidade local. Em nota, os Correios negaram a informação do sindicato de que 20% dos funcionários estão paralisados. Segundo a empresa, 134 empregados aderiram ao movimento, o que representa 1% do efetivo no estado. A maior parte desse quantitativo pertence à área operacional. Assim, as agências permanecem abertas e todos os serviços estão funcionando normalmente, segundo a empresa. De acordo com a agência dos Correios em Paracatu, os funcionários não aderiram à greve e o atendimento está sendo feito de forma normal. E você vai ver ainda nesta edição, diante da polêmica sobre os atrasos dos repasses a projetos sociais na cidade por parte da Prefeitura, nossos repórteres visitam 2 entidades em Paracatu atrás da verdade. E já no nosso próximo bloco, polícia procura por autores de roubo de motocicleta em plena luz do dia no centro da cidade. Jovem de 16 anos perde a vida em acidente em rodovia no município de Lagoa Grande. Proposta pretende criar armas com DNA e dificultar a circulação de armas de fogo com numeração raspada. E ainda, autoridades do município lançam campanha de conscientização sobre a dengue em Paracatu. Os detalhes já já. Comunicado Kinross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kinross têm sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kinross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para a Kinross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kinross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kinross Paracatu, mineração responsável. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas.
Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Vamos agora aos destaques policiais. A polícia de Paracatu ainda procura pelos autores do roubo de uma motocicleta registrado por volta das 2 horas da tarde de ontem. Segundo a vítima, uma mulher de 40 anos de idade, no momento em que ela foi estacionar o veículo em uma rua no centro da cidade, 2 homens se aproximaram. Um deles exigiu que ela entregasse as chaves e saísse sem olhar para trás. O criminoso fugiu levando a motocicleta. Isso aí, na verdade, foi um roubo na modalidade simples, né, em que o indivíduo, embora mediante coação, intima a vítima, determina a vítima que passe o seu bem. Nesse caso, ele chegou para a vítima, a senhora de 40 anos, e determinou que ela entregasse a motocicleta juntamente com a chave e que pegasse o destino oposto, que não olhasse para trás. Imediatamente ele saiu na moto ali pela rua Olhos d'Águas, e tomando a Joaquim Mustinho, e até o momento não foi recuperado esse veículo, que é essa Honda Bis, mas certamente nas próximas horas a Polícia Militar vai estar localizando. Isso está sendo já assim de rotina, mesmo que não se recupere na hora, mas a gente tem recuperado quase que 100% dos veículos que são furtados aqui na cidade. No caso dessa motocicleta, se a comunidade... No caso dessa motocicleta, se a comunidade tiver informação, deve fazer denúncia, né? Quais são as características? Ela é uma Honda Bis de cor vermelha, a placa é GXD8446 de Minas Gerais. Provavelmente seja de Paracatu, mas consta para nós que é de Minas Gerais, mas é um veículo de pessoas da cidade que certamente será aí nos próximos dias localizado e a gente vai estar informando aí a localização deste veículo. E agora olha só essa novidade. As armas de fogo produzidas ou comercializadas no Brasil devem contar agora com a tecnologia inteligente para impossibilitar que continue funcionando, caso a numeração seja raspada. Essa é a proposta do termo de cooperação técnica assinado entre os Ministérios Públicos da União e do Estado, que deve ser apresentada às administrações municipais, estaduais e federal. O objetivo da proposta é inibir o comércio ilegal de arma de fogo, facilitar o rastreamento e inibir os crimes cometidos à mão armada. Intitulada DNA das Armas, a campanha se baseia em uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo, feita em parceria com o Instituto Sou da Paz. Segundo a pesquisa, 54% das armas usadas em roubos têm numeração raspada. No caso de homicídios, esse índice é de 40%. Caso a proposta seja atendida, o DNA das armas passaria a integrar a lista de exigências para legalizar uma arma no Brasil. Atualmente, as armas precisam somente constar nome, marca do fabricante, calibre, número de série e o ano de fabricação. E um trágico acidente na rodovia de acesso ao município de Lagoa Grande causou a morte de um adolescente. A suspeita é que o condutor, de apenas 16 anos de idade, teria pegado o carro escondido dos pais. Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o adolescente seguia para um assentamento próximo à cidade de Lagoa Grande, em um veículo Paraty de cor vermelha. Ele perdeu o controle, saiu da pista e o carro atingiu em cheio uma árvore. A frente do veículo ficou totalmente destruída e o condutor acabou sofrendo vários ferimentos na face. De acordo com as informações, a vítima, Denilson José dos Santos, de 16 anos de idade, teria pegado o carro escondido do pai para ir até a casa de alguns amigos. O corpo do garoto foi encaminhado para o IML para ser constatada a causa da morte. A falta de experiência na direção de veículo pode ser uma das causas do acidente.
E os órgãos de saúde estão pedindo a colaboração da comunidade na luta contra a dengue. O período é de alerta. Paracatu está entre as cidades mineiras com maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Felizmente, a doença não tem feito muitas vítimas, mas devido à quantidade de mosquito, o risco de contágio é alto. O registro de mais chuvas ajuda a encher os reservatórios, mas reacende o alerta quanto ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Ao todo, são 5 mortes em Minas Gerais por causa da dengue em 2015, sendo que 4 delas foram confirmadas nos últimos 7 dias. Mais de 3.580 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. O estado também registrou o primeiro caso de febre chikungunya. Outros 6 registros ainda são investigados. Em Paracatu, a situação também é preocupante. Foi o que indicou o resultado do último levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o LIRA. O índice de infestação predial está em 10,9, o que significa situação de alto risco. Hoje nós estamos muito preocupados com a situação, né, que o nosso índice está alto, né, está em alto risco. E nós estamos assim comunicando, pedindo à população que nos ajude, colabore, porque pode estar um surto aí imediato, deu um surto de dengue. Às vezes as pessoas acomodam porque choveu pouco, que não pode acontecer, mas nós estamos à beira de um surto aí na cidade. Então nós estamos pedindo a colaboração de todos os moradores, que colaborem conosco, que tire 10 minutinhos por semana e cuide do seu quintal. Não espere um agente de endemias lá recolher, limpar, né, tirar aquelas larvas do quintal. O morador mesmo possa estar fazendo isso para que nós não tenhamos um surto na cidade e não conseguimos depois controlar os casos de dengue. O número de casos da doença no município não são alarmantes, mas o índice de infestação pede cuidados. O número de casos hoje está tranquilo, né, mas nem por isso podemos cruzar os braços, né? Hoje nós temos pouco caso em relação ao ano passado, mas se todos, né, nós abraçarmos, fazer esse trabalho bem feito, né, a população, nós da Unidade de Vigilância de Saúde, Secretaria de Saúde, fizer um bom trabalho, eu acredito que nós vamos conseguir superar. Mas se a gente acomodar, cruzar os braços, poderemos estar assim, ter um surto e que não podemos até perder o controle. Os principais focos estão nas casas mesmo, Gislaine? Os principais focos estamos achando dentro da própria casa, né? Às vezes as pessoas reclamam de lotes vagos, lotes sujos, mas infelizmente os focos estamos encontrando dentro da própria casa. E você vai ver ainda nesta edição, diante da polêmica sobre os atrasos nos repasses a projetos sociais na cidade por parte da Prefeitura, nossos repórteres visitam 2 entidades em Paracatu atrás da verdade. E já a seguir, dados revelam que 1 a cada R$4 no Brasil é sonegado. Veja as vantagens para quem exige a nota ou cupom fiscal na hora da compra. E ainda, saiba como transformar seu imposto de renda em trabalho social. A gente volta já. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a informação. Eu estarei com você no Jornal da Manhã trazendo as notícias do campo, saúde, política, esporte, economia, trabalho e emprego, segurança, vídeos dos telespectadores e muito mais. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta aqui na TV Minas Brasil, sempre às 7h15 da manhã. Espero por você. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue
mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. Você sabia que a cada R$4 arrecadados no país, um é sonegado? Neste ano, o brasileiro pagou em torno de 400 bilhões de reais em tributos, conforme o levantamento do Impostômetro, enquanto que a sonegação chegou a quase 103 bilhões de reais no mesmo período. Somente no ano passado, deixaram de ir para os cofres públicos 501,9 bilhões de reais. Cifra que supera os valores arrecadados com a volta da CID, o aumento do PIS/COFINS, do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e demais altas das tarifas públicas, conforme informações do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, entidade responsável pelo estudo do sonegômetro. O valor dos tributos sonegados do país neste ano já é quase 5 vezes maior que a arrecadação de cerca de 20 bilhões prometida pelo Ministério da Fazenda com os reajustes às tarifas públicas, que estão pressionando a inflação neste começo de ano. Pois é, muita gente ainda se esquece de uma providência simples, mas fundamental nas compras: solicitar a nota ou cupom fiscal. Essa é uma boa ferramenta contra a sonegação. Independente do valor da compra, o consumidor deve sempre pedir ao vendedor o documento fiscal. Independentemente do valor da compra, o consumidor deve sempre pedir ao vendedor o documento fiscal. Ele permite a troca do produto, é condição para a validade da garantia e constitui também um exercício de cidadania. A nota fiscal ela tem várias importâncias, né? A gente vai elencar algumas. Uma é a garantia da compra, né? A compra da mercadoria e do serviço. Outra parte é a garantia que aquele produto é seu, né? Você vai confirmar aqueles valores. Na hora que você emite a nota fiscal, você vai ver que aqueles valores eles foram realmente pagos por você, né? E o outro, um grande benefício da nota fiscal é saber que uma boa parte dos recursos que está ali embutido naquela nota fiscal são impostos, e aqueles impostos, é a garantia que aqueles impostos vão ser repassados para o Estado, para ser convertido em bens, em benfeitoria, como saúde, educação, transporte. O consumidor deve tornar essa atitude um hábito, afirma a chefe da administração fazendária em Paracatu. Ela explica que muitas vezes o consumidor não sabe que sempre que adquire um produto está pagando o imposto que é cobrado do consumidor e deve ser recolhido aos cofres públicos pelas empresas que venderam os bens. O valor arrecadado, por sua vez, retorna à sociedade na forma de obras e serviços. Se a gente não cobrar naquele momento aquela nota fiscal, então a gente não vai ter essa garantia que esse imposto vai estar sendo repassado em benefício da população. Nada daquelas maquininhas que ficam em cima do balcão lá, eles costumam muito ter aquela calculadora lá. Aquilo ali é uma forma de burlar o imposto, né? Então aquele imposto ali pode ser que não esteja sendo repassado para o Estado. A Secretaria de Estado da Fazenda salienta ainda que nem todos os documentos emitidos pelo comércio têm validade fiscal. Se é nota fiscal, está escrito nota fiscal ou cupom fiscal. Esse é o documento fiscal que é exigível. Não aceitem qualquer outro tipo de documento que não esteja escrito nota fiscal ou cupom fiscal. Mais um motivo para o consumidor pedir o documento fiscal na hora da compra é a campanha Torpedo Minas Legal, que sorteia prêmios de R$ 500 a R$ 60 mil para quem cadastrar o número do cupom ou nota fiscal no site da Secretaria. E pouca gente sabe, mas na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode descontar doações feitas a instituições filantrópicas. Mas é preciso ficar atento aos limites e quais instituições estão cadastradas para receber. André doa parte do seu imposto de renda para a Fundação Sara Albuquerque Costa, que trata crianças com câncer. Ele pratica a boa ação há 7 anos e incentiva os colegas a fazer o mesmo. É muito gratificante saber que você pode destinar um pequeno
percentual do seu imposto de renda para uma instituição séria, que você conhece o trabalho, que apoia as crianças e as famílias, né, dessas crianças que precisam buscar um tratamento aqui na capital. No ano passado, a Fundação recebeu R$30 mil por meio de doações pelo imposto de renda. Os recursos foram investidos em projetos e em melhorias na estrutura. Não se trata nesse momento de doação, mas apenas de transferência de um recurso que você já está devendo ao governo, você está transferindo para o FIA, onde as entidades podem utilizar esse recurso para desenvolver o seu trabalho. Assim como a Fundação Sara, outros projetos podem receber a contribuição. Para saber quais, é preciso conversar com a instituição e confirmar se ela se enquadra nas regras de doações com incentivos fiscais. Lembrando que para doar é necessário optar pela declaração no modelo completo. A gente tem que frisar bem que a doação, o limite dela é 6% do imposto apurado. O imposto apurado é o que ela deve no ano calendário da declaração. Um exemplo, ela apurou imposto de R$10 mil apurado na declaração, né? Então, ela tem o direito de deduzir até 6% desse valor, que dá R$600. Para declarar a contribuição feita no programa da Receita, o cidadão vai até a opção Doações efetuadas, informa o tipo de incentivo, os dados do projeto e o valor doado. Mas quem não fez nenhuma doação durante o ano de 2014, agora tem mais uma chance. O Fundo da Criança e do Adolescente é o único que pode receber doações durante o período de declaração de imposto de renda e ainda descontar do valor deste ano. O limite é 3%. 3% no ano de entrega da declaração, sendo que o limite global da declaração é 6%. Um exemplo, se durante o ano calendário de 2014 ela já fez uma doação direta de 2%, agora ela vai poder doar 3%, porque 3 e 2 é 5%, então ela está dentro do limite. Todavia, se durante o ano calendário de 2014 ela já doou 4%, o limite dela para 2015 será de 2%, já que o limite anual é de 6%. E de acordo com a Receita Federal, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 30 de abril. Agora vamos saber de Francis Oliveira quais os destaques da edição dessa quinta-feira do Jornal da Manhã. Boa noite, Francis. João Paulo, boa noite. E boa noite você que acompanha o MB Notícias. Nesta quinta-feira, aqui na TV Minas Brasil, às 7h15 da manhã, você vai acompanhar os detalhes do lançamento do cartão Paracatu Card pela ACE. E ainda informações sobre o penúltimo julgamento do mês de março no Fórum da Cidade. Associados da cooperativa doam leite para o projeto Cadeira de Rodas do Rotary. SESI Senai capacita profissionais para o mercado de trabalho. Prefeito Olavo Condé empossa membros do Conselho Municipal de Ação Social. Temos ainda o Giro Rural, notícias de saúde e os vídeos descontraídos. E muito mais. O Jornal da Manhã desta quinta-feira começará às 7h15 da manhã, aqui na TV Minas Brasil. Obrigado pela sua atenção. É com você, João Paulo. Ok, Francis, obrigado. Bom trabalho a você e todos que estão aí na redação do Jornal da Manhã. A seguir, especialistas falam sobre os perigos escondidos nos deslizes das dietas durante o fim de semana. E ainda, diante da polêmica sobre atrasos nos repasses a projetos sociais na cidade por parte da Prefeitura, nossos repórteres visitam duas entidades em Paracatu atrás da verdade. A gente volta já. Comunicado Kim Ross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kim Ross têm sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kim Ross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento.
Para Kim Ross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kim Ross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kim Ross Paracatu, mineração responsável. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias, o drama de quem não tem seu direito respeitado, os problemas de seu bairro, flagrantes, a cobrança por soluções, os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. De acordo com o site Clima Tempo, a quinta-feira na região será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu e Vazante, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Unai, mínima de 20 e máxima de 28. Em João Pinheiro, mínima de 18 e máxima de 26. E em Guarda-Mor, mínima de 19 graus, máxima de 28 graus. Os repasses realizados para o Lar São Vicente de Paulo e a residência inclusiva, por 2 vezes, foram assuntos de debate em reuniões na Câmara Municipal. Para saber de fato o que está acontecendo, a nossa equipe de reportagens fez uma visita à instituição. Veja. Aqui no Lar São Vicente de Paulo, o tratamento é o mais aconchegante possível. Com as novas instalações entregues em janeiro desse ano, os quartos passaram a ter o tamanho adequado e também banheiros adaptados para idosos e portadores de necessidades especiais. Na sala de televisão, algumas hóspedes se distraem. Dá para perceber que elas estão bem à vontade e satisfeitas com o espaço novo. E não só o Lar São Vicente recebeu melhorias. A residência inclusiva, que funciona desde agosto de 2014, também recebe investimentos generosos. O Lar São Vicente de Paulo recebe da Prefeitura recursos de subvenção, né? E esses recursos nós estamos recebendo normalmente, nunca houve atraso nesses repasses. E quanto à residência inclusiva, que ela recebe R$15 mil por mês, mas não é de subvenção. É do governo federal e do governo estadual. 10 mil do governo federal, 5 mil do governo estadual. Essa parcela de R$5 mil que vem do governo estadual, essa estava bloqueada desde agosto. Entretanto, esse valor já foi liberado já na semana passada, né? A alegação de que as verbas não estariam chegando ao Lar São Vicente e a residência inclusiva não procedem. Ao contrário, segundo Tarcísio, nunca houve tantos investimentos na instituição. Nós recebemos, no ano de 2014, 380 mil de subvenção para manutenção do Lar São Vicente e mais R$500 mil para a reforma e adaptação das 2 casas, como vocês puderam observar. Então, se a gente for somar aí, nós recebemos 2014 e as 2 casas juntas, nós recebemos aí na casa de R$1 milhão vindo de dinheiro do governo atual, né? Então, na verdade, o que nós temos é que agradecer, porque
apesar de ser uma obrigação do governo manter essas pessoas, né, é obrigação, mas a gente não pode deixar, nesse momento, de enaltecer, elogiar, porque sempre nos outros governos a gente nunca teve valores tão expressivos, tão significantes. Então, da nossa parte, temos que agradecer e muito, porque se a gente tem hoje essa casa tão bonita, tão aconchegante, é porque os olhos desse governo se abriram e se voltaram para o Lar São Vicente, para a residência inclusiva. Graças a esse apoio precioso, os idosos e portadores de necessidades especiais que aqui estão podem ter um tratamento digno, que realmente auxilie na sua reabilitação e inserção na sociedade. Vamos agora falar de saúde. Você é daquelas pessoas que costumam fazer uma dieta rigorosa de segunda a sexta e quando chega o sábado enfia o pé na jaca? Cuidado, hein? As extravagâncias podem anular o sacrifício de uma semana inteira de regime e de exercícios. Bárbara segue uma dieta rigorosa durante a semana. E além de ficar de olho no que ela come, a estudante pratica esportes. Mas no fim de semana... Eu costumo comer o que eu gosto mesmo, eu gosto de hambúrguer, né, eu como minha pizza, eu como o que eu quero. Esquecer da dieta nos fins de semana e feriados prolongados é comum. Sair da rotina, a gente já quebra dieta. Mas a prática de abandonar a alimentação controlada nesses intervalos prejudica e muitos resultados de uma dieta, de acordo com esse endocrinologista. O objetivo da gente é sempre deixar o paciente aí, né, com questões hormonais, dentro de valores basais, valores sem picos, que podem interferir aí na questão da perda de peso. O correto é que quem quer perder peso consiga manter uma certa rotina, também quando está de folga. Praticar exercícios físicos até mesmo nesses dias também é importante, principalmente porque a tendência é que nos fins de semana e feriados a pessoa acabe comendo algo a mais. Se o paciente todo final de semana extrapolar, ingerir maior quantidade de alimento, isso vai acarretar alterações aí hormonais que até conseguir normalizá-los de novo, chega no próximo final de semana. Mas existem algumas alternativas para quem quer aproveitar o fim de semana ou feriado sem prejudicar muita dieta. Não adianta fazer restrições, dietas malucas aí no meio de semana, fazer atividade física exaustivamente, se no final de semana você não conseguir fazer um controle adequado, manter uma atividade se possível, vai ser aquela perda de um trabalho que você teve aí durante uma semana e às vezes exaustivamente. Você pode muito bem conseguir comer saudavelmente durante todos os dias, sem restrições exageradas, tendo um resultado bem mais interessante. E agora o esporte. Acontece hoje a segunda rodada do Campeonato Society do União Esporte Clube. Confira os jogos. Pela segunda rodada do Campeonato Society do União, nesta quarta-feira, pela categoria Supermaster, às 7h30 da noite, Posto Cruzeiro e Sapataria Cardoso. Às 8h30, entram em campo Magazine Luiza e Loja dos Colchões, pela categoria Master. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras informações nessa quinta-feira, às 7h15, no Jornal da Manhã, com Francis Oliveira. Fique agora com o programa Central do Esporte. Boa noite e até amanhã.